Olá, estudante EducaPE. Bem-vindo a mais uma aula de Geografia, aula de número 33, com o professor Botelho. Na aula de hoje a gente está iniciando o quarto bimestre, do ano letivo e a gente vai começar os assuntos finais de tudo que a gente aprendeu até agora sobre Geografia Física. Vamos começar a concentrar no mapa do mundo e vamos iniciar compreendendo os aspectos físicos hoje do continente americano, desde a América do Norte até a América do Sul. Vamos trabalhar desde a região do Alasca, da organização geológica, geomorfológica, climática e da vegetação, até o extremo sul, lá da Patagônia, na Argentina. Então, vem comigo, me acompanha nessa aula e vamos aprender um pouco mais de geografia hoje, ok? Então, nosso assunto, aspectos físicos do continente americano. Vamos falar um pouco do nosso continente, a América, Historicamente, a América ela é explorada do ponto de vista, ocidental, europeu, econômico, a partir do século XVI, final do século XV, início do século XVI, com a descoberta da América pelos europeus. Sobretudo no seu início, dois países da Europa chegam à América, Espanha e Portugal, e vão começar a colonizar esse imenso território. Posteriormente, Inglaterra e França também entram na conquista do território americano, e a gente vai ter um continente inteiro imenso, de norte a sul do planeta, colonizado basicamente por 4 países, cujo qual vai dar a origem de nossa gente e de nossa história. Agora, por que compreender os aspectos físicos da América? Aquela descoberta, aquela exploração inicial, ela se dá sobretudo na busca de ouro, a busca de riquezas naturais da América, mas o que vai fazer determinado país prevalecer naquele lugar é sobretudo a relação climática e as riquezas naturais daquele continente. O Novo Mundo, como assim é chamado pelos europeus. O Novo Mundo da América, ela a priori vai ser explorada por Portugal e Espanha, desde o México, ali na América do Norte, até a Argentina, nessa região prevalecendo sobretudo as questões climáticas. Por quê? Não havendo o ouro que eles desejavam, com exceção ali a região do México, dos maias, ali o Peru com os incas, não havendo ouro, o que sobra é as riquezas naturais. E como a parte da América do Norte ali, lá de cima, que cabe a Estados Unidos e Canadá, são regiões de climas parecidos e iguais ao da Europa, a produção primária ali de produtos agrícolas seria basicamente iguais ao da Europa, e por isso não era interessante a Portugal e Espanha, que vão explorar do México para baixo, o que a gente chama hoje de América Latina. A diferença climática em relação à Europa proporcionava vegetação, riquezas naturais, diferente do que tem na Europa. Por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar não dava certo nos Estados Unidos por conta do clima. E aí, o Brasil, por exemplo, para Portugal, foi interessantíssimo o plantio da cana, porque na Europa também não se dava cana-de-açúcar, e essa produção vai gerar o açúcar que passa a ser o ouro branco do Brasil. Então, as riquezas naturais estão diretamente relacionadas às condições físicas do continente americano. Lá na frente, Inglaterra e França, para não ficar de fora dessa corrida colonial, vão explorar a América do Norte e vão gerar ali um colonialismo diferente do que Portugal e Espanha fez na América Latina. Enquanto Portugal e Espanha exploravam a América Latina por conta das riquezas diferenciadas do que eu tinha na Europa, Inglaterra e França resolvem colonizar os Estados Unidos e o Canadá, que é hoje, numa condição de colonialismo de povoamento. A ideia era viver naquela terra e crescer e enriquecer naquela terra. Diferente do que acontecia na América Latina, que Portugal e Espanha vinham para cá só para retirar riquezas e levar para a Europa. A compreensão do aspecto físico da América era fundamental para a compreensão das riquezas que o continente tinha. E até os dias de hoje, ainda a compreensão do continente americano sobre a ótica da sua paisagem, da sua riqueza natural, ainda assim proporciona diferentes condições econômicas.
Por exemplo, o Brasil é o país hoje da América e do mundo que tem o maior potencial hídrico, né? Maior quantidade de água do mundo. Isso é uma riqueza do nosso país. E por que eu tenho tanta água na América? São os fatores climáticos que vão interferir diretamente ali na condição do Brasil ter essa quantidade de água. Sem falar das riquezas minerais, né? Que são tantas. E aí a importância de se compreender a geologia. Sobre aspectos físicos em toda a América, eu trago essa primeira foto aqui para vocês, essa primeira imagem, para que vocês compreendam a extensão latitudinal da América. Perceba que a América é um continente que vai desde o norte, lá no Polo Norte, né, até o extremo sul do planeta, no Polo Sul. Então, eu vou ter uma variação climática que vem de cima a baixo, aquecendo em direção ao Equador e novamente esfriando em relação ao outro polo, né? Então, essa dimensão latitudinal dá para a América um pouco de tudo que existe no mundo e faz desse continente um continente extremamente rico. Por isso os sonhos e os desejos dos europeus de conquistar o novo mundo. Bom, eu dividi os aspectos físicos em 4, tá? Para a gente compreender um pouco mais do que é o continente americano, tá? Então, a gente vai falar aí da geologia do continente americano, como é que se dá, como é que se deu, o que é que interfere, o que é que existe hoje em termos de geologia. Por um lado, o continente é extremamente tranquilo e calmo, e do outro lado, extremamente agitado. Então, vamos compreender um pouco disso, né? Terremoto, vulcão, maremoto, tsunami na América, como é que funciona isso? Depois a condição do relevo, como é que o relevo se apresenta, né, devido a toda essa geologia, todo esse movimento geológico da América, como ele se apresenta hoje, tá? A questão climática e a vegetação. Compreender os aspectos físicos da América é você estar em mente com esses 4 fatores, a geologia, o relevo, o clima e a vegetação. Compreender esses 4 fatores é você ter um desenho do que é o aspecto físico da América. Bom, começar pela geologia, tá? A geologia está diretamente relacionada à estrutura rochosa do continente, ao arcabouço geológico. O que é isso? Em geral, existem 3 tipos de rochas, não é isso? A rocha magmática, aquela que vem do resfriamento do magma, a rocha metamórfica, aquela resultante de movimentos, né? E, por fim, as rochas sedimentares, que são, né, formadas de detritos de outras rochas. Essas 3 rochas no continente formam o arcabouço, a base do continente, aquilo que está abaixo do solo, né? E é ali onde se encontram as riquezas minerais também do continente. Então perceba, aquilo que a gente chama de rocha magmática, ele é um arcabouço chamado núcleo cratônico, tá? Que pode ser formado por rochas plutônicas ou intrusivas, aquelas que esfriam dentro do planeta, e rochas vulcânicas ou extrusivas, aquelas que esfriam fora do planeta, que vêm através da atividade vulcânica. Existem as faixas móveis, que são resultantes de movimentos de placas tectônicas e que vão formar deformações em rochas que vão dar origem às rochas, né, metamórficas. E o último núcleo são as bacias sedimentares, onde eu vou ter ali concentrações de rochas sedimentares, formado pelo desgaste e o intemperismo de outras rochas, que vão acontecer ao longo dos milhões de anos. Trago esse mapa aqui do mundo para que você enxergue a América, sua posição dentro das placas tectônicas. As placas, né, para quem ainda não tem um entendimento, ela compõe a superfície terrestre, a litosfera, a parte de cima do planeta, e sobre ela nós vamos ter ou água ou continente. A água que corresponde aos oceanos. E os continentes são as partes de terras emersas, as terras que ficam acima do nível da água. Ali estão os continentes. Percebam nesse desenho que a nossa América inteira, de norte a sul, ela está encaixada basicamente em 4 placas, que é a placa, né, norte-americana, a placa sul-americana. Na América Central eu tenho ali a placa caribenha e a placa de Cocos, e a gente ainda vai ter a interferência aí da placa de Nazca na América do Sul. Esse conjunto aí de 1, 2, 3, 4 placas, elas vão ser fundamental para que você compreenda tanto a geologia quanto o relevo deste continente, tá? Percebam que as placas tectônicas, ou elas estão convergindo, batendo uma na outra, ou elas estão divergindo, separando uma da outra.
Ainda existe um terceiro ambiente de placa chamado transformante, é quando elas atritam em sentidos opostos, tá? Horizontalmente em sentidos opostos. Na América nós temos os três ambientes. Perceba ali na placa sul-americana, lá embaixo. A placa sul-americana, em relação à placa africana que está à sua frente, né, no lado leste da América, perceba que ela está no movimento de afastamento entre a placa africana. O que é que acontece nesse ambiente? São ambientes mais pacíficos, porque não existe a colisão, tá, entre as placas. São ambientes mais pacíficos, mas nesse processo de separação entre uma placa e outra, a gente lá embaixo, né, vai ter o magma que vai subir sobre a superfície. E nessa subida ele vai formar vulcões, montanhas, áreas mais elevadas. Se um dia a América e a África estavam juntos, no momento da separação, eu vou ter ali elevação de magma e eu vou ter um litoral, né, brasileiro, sul-americano, um litoral que ele vai estar bem mais elevado em relação ao seu interior, por conta justamente dessa subducção do magma, tá, que subiu no ambiente de afastamento. Por ser ambiente de afastamento, também é um ambiente mais tranquilo, você não vai ter terremoto nem maremotos. Recentemente estavam questionando se ia ter tsunami ou não no Brasil por conta de um vulcão que está estourando lá nas Ilhas Canárias, né? Olha, existe uma possibilidade mínima de um vulcão explodir e numa explosão desse vulcão, né, ele poderia provocar um maremoto sim. Só que é uma probabilidade muito rara, muito difícil, porque antes de um vulcão explodir, ele tende a liberar pressão quando entra em erupção. Se ele entra em erupção, ele libera a pressão e não explode, e logo a gente não terá tsunamis. Já do outro lado da América, no lado oeste, perceba que a placa sul-americana está em contato, convergindo, batendo com a placa de Nazca. Quando uma placa bate na outra, esse movimento já gera terremoto por si só. Bateu, liberação de energia. Né? E ainda eu vou ter ali uma placa mais densa, que é a placa oceânica, mais pesada, formada por minerais mais pesados, e uma placa mais leve, que é a placa continental. Quando uma bate na outra, a placa oceânica, por ser mais densa, tende a afundar. Já a placa continental tende a subir. E aí perceba, eu vou ter ali naquela região de encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana uma elevação do relevo. E essa elevação é o que a gente chama hoje da Cordilheira dos Andes. É muito maior do que o que a gente teve na divergência do continente africano com o continente sul-americano. Então nós vamos ter aí altitudes que vão chegar a 2.000, 3.000 metros. E se você seguir a linha oeste da América, você vai perceber que na América Central existe ambiente de convergência de placas também, então possibilidade de terremotos. E mais acima também eu vou ter um ambiente transformante ali entre a placa do Pacífico e a placa da América do Norte, principalmente na região ali da Califórnia, tá? Onde estão as setinhas nesse desenho. Então o que acontece? Toda essa parte oeste da América, ela vai ser super elevada em virtude desse ambiente de convergência, onde uma placa vai subir sobre a outra. Então eu vou ter um lado oeste da América super elevado e um lado leste mais plano, mais baixo, né? Mais tranquilo, mais suave, um relevo mais suave. Colocando nesta figura, eu trago para vocês agora um retrato da América do Sul, do ponto de vista geológico, e um retrato da América do Norte, do ponto de vista geológico. Perceba que no litoral brasileiro ali, ó, próximo do Nordeste, né, parte do Centro-Oeste e sobretudo o Sudeste, eu vou ter um relevo mais elevado que no meio do continente. Esta parte se dá sobretudo devido a esse movimento de subducção de magma no período do afastamento entre a América do Sul e África. Já no lado oeste, à sua esquerda, perceba que eu vou ter ali um conjunto de montanhas na América do Sul, chamada de Cordilheira dos Andes. Essas montanhas vão se dar ali na América do Sul por conta, sobretudo, da subducção das placas. Quando uma placa bate na outra, uma sobe e a outra afunda. Então eu vou ter ali a Cordilheira dos Andes. Como a parte é mais elevada, o que acontece? Acima de 2.000 metros de altitude, a gente vai ter gelo eterno.
área que vai ser congelada, né? E aí, no período de verão, eu vou ter degelo formando grandes rios. Você olhando ainda nessa figura aí da América do Sul, você consegue enxergar, por exemplo, a bacia amazônica, onde eu tenho o Rio Solimões, que vai nascer lá no Peru, na Cordilheira dos Andes. É um rio de regime nival, né? O gelo derrete e forma a água que vai sair ali pela América. Então, essa grande quantidade de água se dá, sobretudo, devido a essa questão geológica da formação da Cordilheira dos Andes. Já do lado da América do Norte, mais acima, né? Perceba que eu tenho no oeste uma parte totalmente elevada, um conjunto de montanhas, também formada por esses ambientes de convergência de placa. Já no lado leste, à sua direita, da América do Norte, veja que ela é mais plana e mais baixa, com pequenos declives ali na parte mais nordeste da América do Norte. Já no lado oeste, eu vou ter aí uma grossura aí de montanhas, né, uma cadeia de montanhas, que nos Estados Unidos são chamadas de montanhas rochosas. Todas elas têm origem no movimento das placas tectônicas. Bom, a geologia, então, me traz um relevo. Aqui eu te mostro agora o mapa do relevo da América. Olha que eu vou ter aí, observando esse mapa, um lado leste, que é a tua direita, o lado leste mais baixo, né? Veja ali a coloração amarelada, esverdeada, que é a mais baixa. E do lado oeste eu vou ter uma parte bem elevada, que vai do sul da América do Sul até o norte da América do Norte. Ok? E seguindo esse conjunto de montanhas nas três Américas, elas têm nomes diferentes, apesar de formações iguais, que datam aí aproximadamente 65 milhões de anos, tá? Então veja, na América do Sul esse conjunto de montanhas se chama Cordilheira dos Andes. Na América Central vai se chamar Serra da Madre de Dios. E já na América do Norte vai se chamar Montanhas Rochosas. Então nós vamos ter um oeste elevado e um leste mais baixo. Nós, pernambucanos, vivemos no lado leste da América, então nós vivemos na parte mais baixa. Nosso relevo não ultrapassa 900 metros de altitude, seu ponto máximo, né, que fica em Triunfo, Pernambuco. Já lá para o lado oeste, você vai ter, né, na América, regiões bem elevadas. A seleção brasileira, quando vai jogar em La Paz, na Bolívia, né, vai jogar acima de 2.000 metros de altitude. Isso se dá devido à formação da Cordilheira dos Andes. Bom, vimos a geologia e vimos o relevo. Nos resta agora o clima e a vegetação. O clima é importante a gente considerar a sua latitude. Veja que a América vem de norte a sul. E eu preciso compreender os fatores climáticos que a gente viu na unidade passada, né? Para poder saber o desenho do clima da América. Mas uma coisa é básica. O primeiro fator climático é a latitude. Como é que funciona a latitude? Os polos são frios e o Equador é quente. Por que isso acontece, Júlio? Porque, veja, como a Terra ela é redonda, né? A intensidade do Sol que chega no planeta, ela chega primeiro na linha do Equador. Já nos polos, ele vai andar um pouco mais e chega com menos energia. Então, toda a região próxima à linha do Equador vai ser uma região quente, que a gente chama de clima tropical. E toda a região próxima dos polos vai ser uma região fria, que a gente chama de clima polar. Já no meio do caminho, entre uma e outra, a gente vai ter as regiões temperadas, ali depois do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Tanto a norte quanto a sul. Vamos ter uma região mais temperada. Então, 3 climas são básicos para a gente compreender. Se estiver próximo do polo, polar. Se estiver próximo do Equador, tropical. Ou equatorial, que é o que passa mesmo na linha do Equador. Observe na figura aí as colorações. Eu tenho na América do Norte o roxo, o violeta, né, mais rosado lá em cima, que é justamente o clima polar, extremamente frio, né, o ano inteiro frio. Pouca vegetação, quase nenhuma, né? A gente vai ter ali musgos, links, mas quase nenhuma vegetação. À medida que eu vou descendo, eu vou ter esse verde, né? Um verde mais escuro, que a gente considera aí como clima continental ou frio, tá? É um clima onde é bastante frio o ano inteiro também, sobretudo no inverno. A gente chega a temperaturas a menos 40 graus Celsius, né? Então, é extremamente frio. A vegetação predominante ali vai ser de pinheiros, sobretudo pinheiros, tá? E à medida que eu vou descendo, né, aí eu começo a ficar quente, né?
Eu tenho um laranja ali na América do Norte, que eu vou chamar ali de um clima mediterrâneo, tá? Porque é um clima que eu tenho as 4 estações bem definidas, então pega ali a parte do leste e do oeste dos Estados Unidos, né? No leste ali de Nova York até a Flórida, eu vou ter toda essa região com as 4 estações bem definidas. Quando é verão é quente, quando é inverno é frio e sofre influência direta do mar, né? Tanto ali no sudeste dos Estados Unidos como no noroeste ali dos Estados Unidos, né? Sudoeste do Canadá. Já no meio, por conta da altitude, né? No meio eu vou ter ali nos Estados Unidos esse amarelinho, que ele chama aqui de tropical seco, né? Mas ele não chegaria a ser um tropical, eu colocaria ele ainda como um frio de montanha. É uma região ainda um pouco fria, porque está na zona temperada, tem as 4 estações bem definidas, mas ele chama de tropical seca porque a altitude é tão grande que a umidade é baixa, né? Tão alto que a chuva não chega. E aí vou ter ali formações de regiões mais secas. Na América do Norte, eu vou ter o deserto do Texas ali, aquele amarelado, e no sul eu vou ter o deserto do Atacama, no Chile, e da Patagônia, na Argentina, né? Os desertos mesmo ali eu tenho no Chile, mais abaixo ali, ó, Peru, Chile. Eu vou ter o clima deserto devido à corrente de Humboldt, que é uma corrente fria que passa na América do Sul, no oeste da América do Sul, deixando o clima, né, mais seco, porque a corrente fria não evapora em tanta intensidade e não chove tanto. E eu tenho o deserto mais seco do mundo, que é o deserto do Atacama, pegando ali o Chile e o Peru, né? Bom, indo ainda para o meio, veja que tem um roxo aí que fala de frio de montanha, né? Porque é a região da Serra da Madre de Deus, das Montanhas Rochosas, da Cordilheira dos Andes, acima de 2.000 metros. Então são regiões extremamente congeladas, tão fria quanto o clima polar, o rosado lá. Chegando aqui na América do Sul, sobretudo o Brasil, perceba que no Brasil predomina o clima tropical, né? Quente. Esse laranja mais claro aí é o clima quente, tropical, né? E é um tropical seco a semiúmido. E eu ainda vou ter o clima equatorial, que é esse vermelho na linha do Equador. Vocês sabem que ali os ventos ali convergem para a linha do Equador, levando chuva todos os dias para a linha do Equador, sendo a região mais úmida do planeta, mais quente e ao mesmo tempo mais úmida. Né? Porque é uma coisa que a gente pernambucano não consegue compreender. Porque o quente evapora mais. Se evapora mais no quente, vai chover mais no quente. Quando a gente pensa, qual é o período que deve chover mais? Verão ou inverno? Para nós que somos pernambucanos, chuva para a gente associa logo ao inverno. Mas só que isso é uma anomalia. Pernambuco é o diferente do mundo. Na verdade, tempo de chuva não é inverno. Tempo de chuva é verão. Porque verão aquece mais, logo evapora mais, logo chove mais. A questão do Nordeste tem a ver com correntes de circulação de ar, né? Que a chuva ela vai ficar sendo acumulada no meio do Atlântico e o vento traz ela, sobretudo no inverno, e por isso que a gente vai ter chuva no inverno, que não é normal. Para fechar, nós temos a vegetação, que quem compreender o clima da América rapidamente entende a vegetação, porque um está ligado direto ao outro. Eu vou ter lá no clima polar, né? Somente tundra. Eu vou ter, à medida que eu vou descendo, no clima frio, pinheiros. O clima temperado, a floresta temperada. O clima tropical, eu vou ter ou cerrado, ou a floresta tropical, né? Úmida, como a Mata Atlântica. No clima equatorial, floresta como a Amazônia. Em cima, no frio de montanha dos Andes, eu vou ter gelo eterno, né? E na região de deserto, eu vou ter deserto seco, ora frio, ora quente. Ok? Então, basta seguir a sequência do clima e você compreende a sequência da vegetação. Pessoal, essa foi nossa aula de hoje, tá? Me segue aí, professor Júlio Botelho, tá? @professor Júlio Botelho, professor.juliobotelho. Segue aí no Instagram. Tamo junto para novas aulas. Valeu, por hoje é só.